começando mais um Pitcast aqui e hoje nós temos um convidado muito especial. O cara é referência no mercado imobiliário, além de ser pai do Samuel, do Israel e da Cecília, que está a caminho. De quem que a gente está falando, Pedro? Com certeza, hoje a gente está falando do Leonardo. Hoje vocês vão descobrir o que alguém que já movimentou mais de 2 bilhões no mercado imobiliário enxerga que a maioria das empresas ainda deixa na mesa. E por que isso vai custar caro para quem continua ignorando? Se você acha que tecnologia no mercado imobiliário é fazer os corretores usarem ChatGPT para gerar resposta para cliente, você está pelo menos 5 anos atrasado no mercado. Meu convidado hoje é o Leonardo Diogo, fundador do Mercado Imóvel, que há mais de 10 anos estrutura marketing e vendas para construtoras e incorporadoras no Brasil inteiro. Leonardo, para começar aqui, achei muito interessante a sua trajetória, né? Então você saiu de marketing para professor, palestrante, é investidor anjo também e agora voltou para o mercado de corporação. Conta um pouquinho para a gente aí por que você fez essas mudanças, transições. Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite, obrigado a quem tá ouvindo e vocês aqui nessa sabatina, vou dizer assim, né, que a gente vai passar aqui. Prazer estar falando com vocês. Bom, minha história, ela realmente começou nesse ambiente de marketing e depois de um bom tempo, quando eu saí de agência de publicidade, já entrei nesse mercado de consultoria, eu comecei a me enveredar mais pelo lado da incorporação. E aí, nessa hora, eu tive um convite para participar de um projeto, que aí, de fato, era uma operação de vendas. Então, eu fui diretor de uma operação de vendas interna de uma incorporadora. Foi muito legal, foi muito desafiador na época. Inclusive, foi onde eu bebi muito da fonte de tecnologia, que eu já vinha bebendo desde a época de publicidade. Porque quando eu entrei em agência... A primeira coisa que... Eu entrei em 2009 no mercado de agências. Foi na época do marketing digital. Então, não existia marketing digital, começou a brotar essa ideia. Eu fui diretor de uma agência digital. Na época, a maior agência digital do estado de Goiás. E liderei também a ABRAD, que era a Associação das Agências Digitais. Então, vamos dizer assim, falava de tecnologia, falava de marketing, falava com o Leonardo. Era bem essa referência. Tanto é que na época, Borges lembra, na época de POG... Eu fui o primeiro professor que criou um curso mesmo de instituição. Depois fui para coordenação de pós-graduação também. Mas foi o primeiro curso de marketing digital do estado. E foi esse do IPOG. Eu formei uma boa leva assim, de alunos na época. Então, tive muito essa referência. Então, quando eu tive esse convite para participar de uma direção de vendas, era um campo que eu não explorava. Então, assim, poxa... cara de marketing às vezes não conversa, nem todo mundo que está em marketing quer falar sobre vendas, ou quer atuar especificamente. E nesse caso era bem específico, era para lidar também com corretor imobiliário, era para montar um time. Sim. Foi aí que a gente teve esse desafio e eu fui também estudar o mercado de outbound, porque aí o marketing olhava muito para inbound, RD Station, o Borges também foi muitas vezes lá no RD Summit. Então, a gente olhava muito para inbound, mas se falava pouco de outbound para o mercado imobiliário. O mercado B2B de tecnologia já super explora a parte de outbound, que é essa de prospecção mais ativa. Exato. Ir atrás, de buscar, de realmente ser o hunter ali naquela história do cliente. E aí eu fui estudar, fiz lá alguns cursos legais sobre outbound e comecei a puxar isso para o mercado imobiliário. Então, aí, nessa época, isso era mais ou menos 2018, então já foi uma longa estrada. Mas em 2018 foi onde a gente começou a falar sobre SDR para mercado imobiliário. Não se falava sobre isso, já se falava para outros mercados, tipo de tecnologia. E era um dos principais pilares também, que era justamente qualificar melhor esse cliente que chega, ou seja, você gera o lead, pré-atende ele, qualifica, para depois passar para um closer. Então, o mercado imobiliário ele não tinha esse entendimento, sempre na mão do corretor. Então, a verdade sempre o corretor era responsável por esse fechamento e por essa qualificação, mas a gente sabe que no dia a dia é bem difícil isso. E aí, depois desse desafio, fiquei bons anos nessa operação e depois saí desse ambiente como executivo, de fato, um diretor mais executivo, e na verdade, eu nunca me desliguei como consultoria, mas dessa parte foi uma parte bem importante ali, foi até numa fase de pandemia. Então, na pandemia, quando começou a pandemia, a gente estava com a operação rodando. Eu tinha uma operação de uma empresa em Goiânia e uma empresa em São Paulo. Inclusive, litoral de São Paulo. Então, pensa, pandemia, litoral de São Paulo, primeiro momento virou caos, né? Não tinha nada, você não podia... A incorporadora quase quebrou, inclusive, na época.
por conta disso. O que salvou a incorporadora nesse movimento foi a operação de house que eles implementaram. Então isso foi muito interessante. É até legal falar sobre essa questão de times internos de vendas para incorporadoras, que é justamente isso. Na pandemia, uma incorporadora não quebrou por causa disso. Porque aí o time interno, mais focado, ele conseguia atender o lead, fazer fechamento. Pensa, o cliente não estava usufruindo não podia às vezes nem visitar o imóvel. Era lockdown. Porque, não sei se vocês se lembram, na pandemia foi assim. Primeiro teve um movimento de lockdown total. Sim. Então, o turismo sofreu. Depois o turismo virou protagonista. Por quê? Como lá era litoral de São Paulo, aí o cara queria sair da cidade para ficar morando na praia. Aí muitos executivos foram morar na praia. Aí mudou o cenário. Aí passou a ser o mocinho. Né? E muita gente foi morar, de fato. O mercado mudou, então, durante a pandemia. Exato. O mercado mudou e foi para esse lado da segunda moradia. Então, quem tinha condomínio de chácaras, condomínio em beira de praia, tudo, assim, vendeu muito por causa desse movimento. Então, depois disso, eu continuei trabalhando e atuando nessa frente de estruturação de houses de vendas para o mercado imobiliário. Então, basicamente, na consultoria é o que eu mais faço hoje. Entendi. E aí, você citou aí que o mercado teve algumas mudanças de quando você iniciou para agora, né? O que você sente que hoje muitas imobiliárias, incorporadoras, etc., estão fazendo ainda no método antigo e estão perdendo oportunidade por conta disso? Olha, se a gente for falar assim desse modelo, que quando a gente fala da modelagem de negócio, eu diria que nada mudou ainda. No sentido de os grandes players imobiliários, eles ainda mantêm a mesma estrutura, que é basicamente aquele pilar muito forte em lançamento. Ou seja, a venda na planta ainda é muito forte. O que eu percebi que foi mudando um pouquinho no decorrer do caminho? Primeira coisa, essas agências... Perdão. A gente fala agência, mas pode ser agência ou as unidades, né, de agência ou as próprias imobiliárias. Existem as imobiliárias lançadoras. Então, o grande core dessas imobiliárias é justamente aquele momento crítico do lançamento. Então, elas vêm, elas participam de todo o movimento, elas oxigenam a campanha, elas participam do dia do lançamento, elas participam das ações que são feitas, como, por exemplo, rodadas de negócio, meeting, dia D, tudo isso elas participam. E elas lançam. Quando abre venda, elas são as primeiras responsáveis por essas vendas. Só que esse é um modelo mais tradicional. Isso já acontece aí de 15, 20 anos para cá. Antigamente, se a gente fosse puxar até um pouco antes, aí sim era diferente. Por exemplo, antigamente você tinha imobiliárias que eram responsáveis 100% pela venda. Então, uma imobiliária era exclusiva e todas as outras vendedoras tinham que passar por ela. Era um negócio bem diferente, assim. Que hoje a gente já não tá mais acostumado com isso. O que a gente viu lá, que eu achei interessante, quando a gente estava no evento lá, né, a gente viu que muitos incorporadores lá sentem refém, né, das imobiliárias. Que não, eu quero passar para essa imobiliária aqui, vender, eles negavam, pegar aquele lançamento. Por que hoje os incorporadores estão assim, tão reféns? E você diria que isso é média de mercado, é exceção? E se for o comum do mercado, por que isso acontece? Essa é uma boa pergunta, porque assim, como você diz, esse é quase que um tema para um podcast só. Né? A gente faz quase que um panorama geral aqui. O que está acontecendo? As imobiliárias, elas têm esse perfil de muito fortes em lançamento, a grande maioria. Até porque, fazendo esse recorte, você tem uma boa fatia de imobiliárias que são lançadoras, foco é lançamento, e elas vivem nesse pilar. Uma outra parte de operações focam também em revenda, locação. Basicamente é isso. Às vezes você tem um imobiliário que tenta abraçar tudo, mas normalmente você vai perceber que uma área de atuação, uma unidade de negócio vai ser melhor. Então, se você for falar das melhores imobiliárias para locação, você vai perceber que algumas nem são boas em lançamento ou nem são boas em revenda. Mas sobre essa questão é o seguinte: quando a incorporadora concebe um produto, né, cria lá todo um projeto de incorporação, ela de fato, se ela não tiver uma força de vendas, ela precisa de alguém. Não existe, e já existiu também em outros momentos,
essa situação de vender direto. Tem várias histórias de incorporadora de 50 anos atrás, 40 anos atrás, que não tinha um mercado profissionalizado nesse campo de venda também, ou seja, as imobiliárias também eram bem amadoras. Vocês entrevistaram, inclusive, né, o Leonardo Rizzo, que tem toda uma história como imobiliária. Mas então você não tinha também esse profissionalismo. Então era salve-se quem puder, vamos dizer assim. Então a incorporadora vendia do jeito dela, a imobiliária às vezes conseguia abraçar, às vezes não conseguia. Mas de muito tempo para cá, basicamente aí de uns 20 anos para cá, já começou a profissionalizar mais a questão das imobiliárias. Então, você vai perceber que agora já não é muito isso de você bater na porta da incorporadora e comprar direto. Por quê? Porque já existem relações comerciais. Então é basicamente isso. Você tem um mercado onde você tem grandes empresas que você precisa delas para lançar. Porque se você não vai lançar um produto de 200, 300 unidades e vai vender sozinho. Isso é utopia. Sim. E se você faz isso, você se queima com o mercado. E aí você não valida também o seu produto. Então, é um lado de força de vendas e, ao mesmo tempo, chancela de produto. Você não quer se indispor com o mercado que é vendedor, porque é ele que cria o conceito no seu produto no mercado. É meio que ele leva o storytelling que você está construindo daquele produto. Então, esse é o ponto de, ao mesmo tempo eu sou refém, mas ao mesmo tempo eu preciso desse mercado. Fica meio que nesse duelo. Até a história da House é isso também. Você cria uma força de vendas interna, não para matar o mercado, não para abafar essa ideia de que as imobiliárias vão deixar de te lançar. Não é isso, mas você começa a ter pelo menos um outro lado que olha para o seu produto por mais tempo depois que você lança. Que é muito comum, como você tem muitos lançamentos no ano, você vai ter um efeito de daqui 3 meses o seu produto foi lançado, as imobiliárias lançadoras já não costumam olhar tanto mais para esse produto. E é isso. Você perdeu o momento. Enfim, tem outro. Já está no outro, já está no próximo. O nosso foco já está em outra empresa. Então, é isso. E aí, o incorporador... Quem é que cuida do seu produto? Quem cuida do seu produto? Porque aí, um exemplo, tá? Você lançou um produto, vendeu 70%. Pô, sucesso, foi bom. A gente até faria de alguém falando que para Goiânia, 70% foi visto como um insucesso. Enfim, utopia isso. Para outros mercados é maravilhoso. Mas enfim, 70% é um bom número, tá? Isso, independente do mercado. Mas ainda tem 30%. Esses 30%, basicamente, é o lucro do incorporador que está ali. E se ninguém vender? Você não apura lucro, você não tem, às vezes, o fluxo de caixa que você precisa. Então, essa força de vendas, ela se justifica muito por isso também. Curioso, você falou da tecnologia, né? A tecnologia foi um dos primeiros a colocar aí o SDR, colocou o inbound marketing, o processo de nutrição, qualificação, a nutrição desse contato, né? HubSpot, até você estava falando, e eu me lembrei aqui que nossa história, essa cultura é muito antiga. Você falou do curso do IPOG, eu fiz o seu curso no IPOG. Lembrei, fiz seu curso no IPOG, depois a I3. Contando por causa desse curso. E é verdade. E depois da própria Abrad, você me levou para ser diretor da área educacional É verdade. E aí fiquei lembrando desse filme passando na cabeça. Mas enfim, a tecnologia ela foi uma das primeiras a ver essa necessidade do SDR, da nutrição e qualificação desse cliente, vamos dizer assim. E aí, nós vimos o mercado imobiliário patinando um pouquinho nisso, até se tornar Hoje eu vejo já com bons olhos o mercado imobiliário, porque ele está bem à frente, usando IA, tecnologia, corretor mesmo, porque antigamente, corretor é aquele cara que não se formou, não fez nada e virou corretor. Né? E hoje não. Entrada menor. Exato. E hoje a gente já vê um mercado imobiliário bem mais avançado nessa parte de SDR e tecnologia. O que você acha que foi a parte mais difícil do mercado, já que você acompanha há tanto tempo, da nutrição e da qualificação desse público para romper essa barreira? Assim, vou concordar contigo, mas estando dentro do mercado, assim, no dia a dia, eu te falo que ainda tem muito chão para evoluir. Tá? Então não é assim, essa batalha não tá ganha, pelo contrário,
as operações que rodam, muitas delas, quando eu falo operação, principalmente operações internas de incorporação, porque no caso das imobiliárias, tem muita imobiliária que também não tem perfil ainda de adesão forte no quesito IA, e aí eu vou até gastar um tempinho aqui para falar sobre isso. Mas assim, primeiro ponto, essa guerra não tá ganha, então assim, as operações que a gente tá vendo é porque às vezes a gente olha meia dúzia de players e fala, nossa, o mercado está desenvolvido. Verdade é que não está, a gente está caminhando para desenvolver isso com relação a IA, com relação... Eu vou até um passo antes, estava conversando com o Rafael da Duotalk ontem sobre isso, que o fechamento de ferramentas de IA está mais lento, porque as empresas estão começando a entender que existem mais ofertas, ou seja, elas estão sendo bombardeadas por oferta de solução, e mais do que isso, que aí eu vou até pegar um caso aqui específico. Eu recebi uma indicação para uma incorporadora de Joinville, de alto padrão lá, e eles querem contratar a solução de IA, mas antes de contratar a solução de IA, eles queriam uma consultoria para desenhar o fluxo deles. Comercial. Fluxo da empresa. Eles queriam de marketing comercial, especificamente nesse caso. Perfeito, tá certinho, é isso mesmo. Porque o erro está justamente quando você embarca IA e não sabe nem sobre o seu negócio. Assim. Aí o churn é certo, né? Lá na frente, tô vendo sentido, a minha... Com certeza. Dito assim, isso é correto, mas se você for olhar a maioria das empresas não faz esse tipo de contratação. Então, achei legal essa preocupação dele. Opa, peraí, antes de colocar IA, primeiro eu quero desenhar o processo. Eu quero que esteja mapeado aqui no Figma. Eu quero ter um desenho disso aqui. O cliente chegou, ele compra, quais são as jornadas que ele percorre, quais são os touch points dentro da minha empresa. Ele quer entender isso para depois colocar IA. Então, eu achei legal essa preocupação. E aí, até um feedback para o mercado de B2B, que é justamente isso. O fechamento das ferramentas está mais lento, porque as empresas estão... Sabe quando você tem informação demais? Você trava. Quando todo mundo te fala sobre um assunto, você fica... mas espera aí, porque antes era só ChatGPT. Não existia uma coisa para se falar. Agora todo mundo oferece. Então, você tem uma agência que usa um sistema super simples e que às vezes dá zero suporte. Você tem grandes players que custam muito caro e que o suporte é tipo, se vira ou paga muito caro pra gente poder olhar pra você. A gente também estava conversando isso ontem, que é assim, quando você pega empresas enterprise de IA, o cliente que investe 100 mil por mês, ele é pequeno. Então assim, opa, peraí, na PTS a gente quer um cliente que tenha calibre nesse nível, mas pro enterprise, ele olha e às vezes... o cliente perguntou aqui como é que faz a integração. Toma a documentação e se vira. O que a gente vem percebendo muito é que a maturidade comercial de ser que nem esse cliente seu que falou, calma lá, deixa eu ver a minha operação antes de colocar a IA aqui. Hoje isso está muito raro. A gente vê. Então, por exemplo, a gente tem clientes que rodam a plataforma, etc, e vem falar assim, Pedro, por que eu não estou convertendo? Vamos ver. A gente está ligando para a lista, está enchendo você de lead, aí a gente já para ver o WhatsApp dele, não fez um follow-up, né? Não repassou para os vendedores dele, tá tudo em um WhatsApp segregado lá, os vendedores não estão acompanhando aquele cliente, não estão seguindo a vida dele ali, e aí você vai ver às vezes o fechamento da pessoa totalmente desqualificado. Né? Então tem... Ou seja, aí é um ponto legal, que a gente até conversou sobre isso em modo reunião, que é a sobrevivência do SaaS como serviço. Porque nessa hora, você não é ferramenta. Não. Você é consultoria, exato. Você é consultoria. E é o que a gente acaba fazendo. Tem valor, porque nessa hora você tem um valor diferente. Fala, opa, peraí, alguém está olhando pro meu negócio além da plataforma. Não é só apertar botão, então. É análise. E aí é isso que a gente classifica a PTS hoje. Por exemplo, a inteligência comercial acho que é o de maior valor que a gente entrega para o cliente. A gente consegue passar para ele o porquê ele está vendendo, porquê ele não está vendendo, qual oferta funciona, o que mudar na oferta, a gente dá a visão para ele dos números, sabe? Então a gente acaba indo um pouco mais. Hoje a gente não é uma empresa de tecnologia, eu diria, né? A gente está mais para uma empresa de inteligência, seja ela comercial, de atendimento, etc. A gente acaba tendendo
para esse caminho. Mas aí, uma coisa que veio aqui na cabeça junto a isso também, falando do mercado, especificamente do mercado imobiliário. Corretor hoje, corretor que não está se adaptando à tecnologia, você diria que tem prazo de validade? Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Assim, quando a gente coloca também a tecnologia, fica parecendo que é muito aquela coisa de gadgets, de acessório, do tipo, se eu não estiver ferramentado, se eu não estiver com o relógio certo, se eu não estiver com a câmera certa, com óculos que grava. E não é isso, né? Mas é esse entendimento até da tecnologia enquanto processo de vendas. Isso. Venda é processo. Não tem essa de, é um dom, o cara fala bem e tal. Ok, isso aí ajuda. Mas venda porque eu já acompanhei muito vendedor nessa vida e eu já tirei gente do zero para virar campeão de vendas. Venda é processo. Então, venda é processo. E entendendo isso como um processo, eu digo que a tecnologia faz parte desse processo. Então, uma coisa extremamente simples que o corretor ainda não está acostumado a usar. O bendito do CRM. Mas o CRM dá uma pauta gigante em cima disso, é um duelo. Pega os campeões de venda de uma operação. Qual o diferencial deles? Organização. Qual o diferencial deles? CRM preenchido. É isso, é organização e processo. Os caras olham para um CRM, eles fazem follow-up com o cliente depois de 6 meses. Eles cuidam dessa base. Ele não fica sentado todo dia olhando para o lead que vai chegar no próximo dia. E boa você falar isso, porque os corretores acham, né, e muitas vezes recebe aquela lista fria que ele tem que fazer ligação, e aí que entra a inteligência. Peraí, para esse mecanismo automático, existe um IA que pode fazer essa ligação e qualificar para mim. O que eu preciso fazer, cara? Porque falar de CRM em pleno 2026, quem não usa já está fora. O WhatsApp não conta, né? O WhatsApp não é CRM. Exato. E caderno também. Você vê ainda muitos corretores usando caderno. Nada contra. Algumas coisas é boa de escrever. O Pedro está aqui anotando também algumas perguntas, algumas coisas-chave. O caderno ele faz parte, mas o caderno não é o CRM. É aquele corretor que vai lá. Eu fiquei um tempo no mercado imobiliário, né? Vim para o mercado alto e 6 anos de mercado alto ainda tinha vendedor usando caderno. Você pergunta, cadê aquele seu cliente? Vai, procura, folheia, tá aqui. Né? Então, o CRM, ele é o coração ali. Se ele deixar de existir, acaba. Né? Então, para esse mercado de mecânico, de coisas que eu preciso fazer repetidamente, aí ajuda. Mas aquele corretor, ele precisa estar antenado e se atualizar nas ferramentas. Tem algumas coisas que são meio base, assim. Então, vou até fazer uma correlação aqui bem diferente, que eu acho que fica legal. É importante usar CRM, não é? Muito. Todo mundo que é de vendas precisa usar CRM. Discussão unânime. Quem tem resultado de vendas tem esse tipo de organização. Isso em constância, né? Durante 2, 3, 5, 10 anos, tem que ter uma organização que seja. Mas é importante ir na academia, não é? E quem tem resultado é porque vai na academia. Mas tem tecnologias? Tem. Eu tenho, por exemplo, familiares que tem aquela máquina que você põe lá e que dá choque e tal. Sei como que é. É uma tecnologia. Ok. Mais uma tecnologia, então. Mas agora eu tenho o peptídeo. Beleza, então agora vai usar o Monjaro. Isso tá tirando a necessidade de ir à academia? Não tá. Então são acessórios. Mas a necessidade da academia é como se fosse base. Mas eu tenho um CRM. Não, mas eu tenho um chatbot, mas eu tenho uma ferramenta de ligação. Enfim, você tem essas situações. Mas, cara, a organização do CRM, ela sempre vai existir. Você sempre vai ter que ter a jornada do cliente, cara, em algum lugar. Pode ser na ferramenta que faz a ligação, pode ser no chatbot, pode ser, não importa. Mas você tem que ter essa disciplina. Então tem coisa que é meio base, assim. Fazer o exercício vai ser sempre uma base. Sempre vai ser. Você pode diminuir, você pode mudar o estilo, mas, enfim, provavelmente a corrida, essa roupa já não vai fazer por você, se você quiser ser um corredor. Começou a falar de academia. Eu fiquei preocupado que ia me usar de exemplo, porque eu já tô um tempo em CI. E deixa eu te falar, você falou que não é uma batalha ganha, que alguns players estão mais antenados, atualizados, usando ferramentas para atingir o seu objetivo. Existe um mercado por região, sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, que estão mais avançados? Você vê, essa região eu vejo que eles estão mais
Existe? Hoje não vejo. Por quê? Falando de mercado imobiliário, a gente inclusive tem Goiânia como um dos principais players, né, do cenário nacional. Então, inclusive, Goiânia é um dos top lugares para se conhecer quando a gente fala sobre vendas, estruturação, a própria tecnologia. A gente tem alguns players aqui também. Então, assim, mas se for falar em volume, aí São Paulo é unânime. Então, São Paulo tem realmente o maior remanescente ali de empresas que compram, que contratam, mas mais por volume de empresa mesmo. Não necessariamente existe um lugar que tá mais... Mas e mais avançado a tecnologia? Olha, se eu for olhar nesse sentido, nesse recorte sul e sudeste, aí não tem muita distinção. Santa Catarina é um estado que vai muito bem nesse sentido, São Paulo vai muito bem também. Eu até fiquei curioso aqui. Por que Goiânia tá crescendo tão bem assim? O que aconteceu para ele estar um mercado tão bom? Porque a gente ouve isso muito, né? Igual você falou, por que ele tá desse jeito? Olha, Goiânia, como você disse, tem alguns assuntos que são muito legais de se falar, né? E Goiânia teve realmente esse crescimento. Algumas questões são numéricas mesmo, então Goiânia tem aí o terceiro maior volume de lançamentos e vendas do mercado imobiliário, só perde para São Paulo e Rio. Então, isso já em volume já coloca. Só que quando eu vou para São Paulo e Rio, eu tenho muito produto que é, às vezes, popular, econômico, Minha Casa Minha Vida. Então, lá eu tenho grande volume, mas de econômico. Goiânia tem um alto volume, mas muito influenciado também pelo médio e alto padrão. Então, aqui a gente tem muito holofote, né? Poxa, aqui tem 2 empreendimentos já da Pininfarina, agora tem Lamborghini, enfim. Então, são produtos que começam a ter chancelas de outras marcas já assinando e lançando. Ou seja, aqui a gente está começando a ter esse boom de mega empreendimentos. A gente vai ter aí agora no Grupo Flamboyant também, com uma das maiores praias, né? Vai ter hotel lá também, não vai? Vai ter estrutura de hotel. Então, assim, Goiânia começou a atrair isso. E aí, consequentemente, junto com várias políticas públicas de segurança, de educação, de saúde, aí começou a atrair pessoas. Então, é tipo um equilíbrio que vai sendo trazido ao mesmo tempo. Então, assim, opa, tem segurança? Traz mais pessoas. Traz pessoas de fora com alto poder aquisitivo, melhora o tipo de produto, a demanda que eu tenho. Porque se tivesse vindo só trabalhador, eu ia ter, às vezes, mais o Minha Casa Minha Vida reinando. Aqui não. Aqui eu tenho pessoas de poder aquisitivo vindo para cá, às vezes, para morar, passar a aposentadoria. E eu achando que era... Brasiliense consome muito aqui também. E eu achando que seria pelo piqui, pela pamonha. Mas é curioso que tem muitos influencers... Tem muitos influencers que vêm aqui em Goiânia e falam muito bem pro mundo, né? Pro Brasil inteiro. Então, a gente vê que nós temos uma das principais festas que acontecem aqui. Então, quando esses influencers vêm, acaba falando da nossa qualidade, da nossa culinária. Você falou do Shopping Flamboyant, do Flamboyant, enfim. É um grande shopping aí que tem um polo gastronômico vasto de várias culinárias. Então isso acaba atraindo a qualidade de vida de Goiânia também. E Goiânia também hoje, já comprovadamente, né, até por pesquisa, ele é o centro logístico centro-norte do país. Então, assim, ele é a capital do agronegócio. Então, de Luiz Eduardo Magalhães até lá no Rio Grande do Sul, ele é visto como uma capital do agro, né? Então, é muita coisa que acontece aqui. Às vezes a gente que está aqui no dia a dia não consegue, às vezes, nem enxergar. Você precisa rodar pesquisa, você tem que realmente enxergar de uma forma diferente. Mas tem muita coisa aqui memorável, como, por exemplo, o próprio Orion, que é a unidade aí do Albert Einstein, né, no país. Então, assim, é a maior instituição, é a melhor instituição já premiada do país com relação à saúde. Então, peraí. Então, significa que, dependendo do procedimento, eu já não preciso mais ir a São Paulo. A gente tem uma conexão muito forte com o Pará também. Então, o Pará é muito conectado aqui. Os pais, os fazendeiros, os produtores colocam muitos filhos deles para estudarem aqui em Goiânia, que é outra referência também. A gente tem aqui um WR, que é o colégio o terceiro colégio em terceiro agora lugar de aprovação. Agora tá com a Arena também, né? Subindo forte. Exato. O Arena tá ganhando uma unidade lá agora na frente do Opus Altana, né? Tá. Vai ter. Exato. Então, assim, é isso. Se você somar os fatores, aí vem com segurança pública, né? Quando eu falo do público também,
que vai se desenvolvendo. E querendo ou não, nós temos a UFG também, que é referência, né? O Pedro Inteligência participa artificial. muito lá com a turma. Muita gente olha Goiânia é roça, né? A empresa de inteligência artificial tá vindo de Goiânia porque muitas não veem que, na verdade, Goiás está virando polo de verdade de inteligência artificial do Brasil. Está construindo agora. Eu vi até a inauguração lá das obras, né? Exato. No centro próprio. Exato. Mas, assim, mesmo com todo esse crescimento, né? Investimento, por que o mercado imobiliário gasta tanto tempo, tem tanta resistência para se adaptar com essa evolução tecnológica, digital, etc. Muitos ainda estão no formato mais tradicional, antigo. Porque dinheiro tem. Tem dinheiro. Ó, vou dar alguns indicadores aqui. O primeiro deles é justamente esse. Excesso de verba de marketing torna a operação burra também. Porque eu tenho muito dinheiro, eu compro tudo. Eu já sentei com um incorporador que me falou... Isso não é nem recente, inclusive. Você tem um grande incorporador, hoje, inclusive, é a maior incorporadora de Goiás, se for considerar em ranking de metro quadrado construído. E eu sentei com o incorporador e ele falou assim, tô com vários Boeings aqui na porta da minha empresa, mas eu não tenho quem pilota. Então, essa é um pouco dessa realidade. Às vezes, a incorporadora contrata uma ferramenta robusta, e eu tô falando de várias esferas, de marketing, de vendas, de gestão, de suprimento, de o que quer que seja. Um ERP robusto e não sabe usar. Não tem quem opera. Ah, mas eu contratei porque o meu amigo do lado contratou, o concorrente também contratou. É muito comum isso no mercado imobiliário de... ou o amigo contratou, ou o meu concorrente contrata, eu contrato também, porque eu quero ter. Aquela história antigamente de Salesforce, de TOTOS, assim. Não, eu vou contratar também porque o Proteus, eu preciso ter o Proteus, que é... Status quase, né? É um status. Eu já escutei de incorporador falando desse tipo de sistema. Olha, a gente está aqui com ferramenta X, não vou falar o nome aqui, mas a gente já está aqui com a ferramenta X há um ano e, assim, a gente gastou muito dinheiro e até agora que a gente não sabe usar esse negócio. Então, pega isso. Então, se eu tenho recurso, eu compro, eu contrato, eu dou um jeito. Então, falta esse cuidado também com a mão de obra que vai operar. É igual a história do RD Station. A maioria das empresas tem RD Station, por exemplo, para disparar e-mail marketing. Ponto. Boa parte das empresas dispara e-mail marketing com RD. E você fala, tem outras mais baratas, não tem? Tem. Mas bem mais baratas. O RD não foi feito para disparo de e-mail marketing. É um recurso que tem lá dentro. Pô, o RD tem bem mais coisa. Então, a gente até fala aqui, até cito essas ferramentas, porque são as mais conhecidas, então fica mais fácil aqui para quem está assistindo assimilar, mas é justamente isso. Muitas ferramentas são subutilizadas, muitas ferramentas não são usadas, mas são contratadas por meramente status, porque, nossa, isso é chique pro meu negócio. Léo, sabia que é uma preocupação nossa da PTS e há mais ou menos 2 a 3 meses a gente tem mudado um pouquinho a nossa operação de colocar um gestor de conta para cuidar disso. O cliente, quando ele vem para a PTS, ele não precisa se preocupar com aquela operação. Nós do onboard pegamos tudo, filtramos, ele preenche, em conversa a gente vai criando prompt, ele escuta, valida, ele manda a lista, a gente coloca para rodar e entrega para ele até o resultado. Porque nós percebemos que ele tinha a ferramenta e ele falava, tá bom, e agora? O que eu faço? Ou então ele tinha alguém lá dentro do marketing ou da TI que sabia operar, mas esse cara sai. E aí, e agora? Então, hoje, nós temos toda a equipe de CS que cuida dessa operação justamente para isso, para ele utilizar o máximo da ferramenta, sabe? É uma preocupação que você colocou, que a gente viu isso na prática no mercado e nós falamos, não, vamos seguir por esse caminho. Hoje as empresas, que a gente opera com grandes empresas no mercado imobiliário, né? As maiores do Brasil mesmo. E muitas vezes a gente já viu isso acontecer. Como lá tem muita hierarquia, você está atuando com o gerente, etc., que vai fazer, o gerente está bom, gostando do projeto, fazendo funcionar. Isso aí antigamente, o gerente fazia funcionar, e aí, de repente, por algum outro problema, burocracia, etc., aquela pessoa saía. Assim que aquela pessoa saiu,
você tem que fazer um processo inteiro de venda para aquele outro que está entrando. Você tem que convencer a pessoa de novo que a ferramenta vai ajudar. E se ele não gostar, sabota o restante. Então, o que a gente fez? Não vamos depender disso aqui. A gente vai entregar a inteligência e o resultado direto para o cliente, sem ele ter que ficar preocupando em quem vai rodar, etc. Isso aí a gente viu que mudou totalmente o jeito que funciona para as empresas, né? A maioria das empresas falta mão de obra qualificada. E eu volto nessa história do SaaS. Exato. B2B, que é entreguem mais serviço para poder sobreviver também no mercado e crescer. Porque aí você deixa de ser só ferramenta, você não fica tão refém desse executivo que muda de cadeira, sai um pouco desse critério de marca, porque você está entregando serviço, você tem mais qualificação. Como eu falei, uma empresa de SaaS que é Enterprise, ela olha às vezes para uma empresa que fatura 100 mil com ela por mês, 1 milhão. Tem empresa Enterprise que os contratos são acima de 1 milhão. Ou se você tem um contrato com ela abaixo de 1 milhão, você é pequeno, você não é foco, enfim. Então, eu diria que até para as empresas, né, para as incorporadoras que estejam assistindo, preocupe-se com isso também. Olhe para a operação. Quando você for contratar uma ferramenta, seja de IA ou qualquer uma, olhe para dentro da operação. Eu vejo que as incorporadoras elas não têm muito cuidado com relação a isso. Elas querem a solução, mas elas não querem olhar por dentro. Isso é a maioria, né? Nem só incorporadora. Que aí você vai... não é nem só incorporadora, mas como é o público que eu mais falo, é assim... Olhe, converse com o CEO da empresa, se é que tem um CEO, né? Vamos começar por aí. Porque às vezes você vai descobrir que você está contratando uma ferramenta que ela é de dentro da casa da pessoa. E nada contra fazer de dentro da casa, mas a questão é, qual o tamanho da sua empresa? A sua empresa não pode ficar refém de uma operação que tem um menino ali dentro de casa ou uma agência que está testando um negócio e oferecendo para o mercado. Vou dar um exemplo. Eu faço consultoria para a maior loteadora do país. Eles têm um volume gigante, aí tá falando de casa de 1 bilhão de faturamento. E eles estavam nessa avaliação de ferramentas, de IA, e cogitando algumas. Então tinha uma lista lá. O que eu dei de direção? Eu falei, pessoal, a primeira coisa se é empresa pequena, a gente elimina. Não tem como, porque a gente não pode ficar refém. Aí é uma questão de critério. É tipo o Itaú. Ele vai colocar um critério na hora de contratar a ferramenta. E aí você tem que ter um tamanho, você tem que ter um compliance, você tem que ter toda uma LGPD estruturada, toda uma área de governança, às vezes, que tudo bem, às vezes aquela ferramenta nem vai atender. Mas é um mínimo que você tem que colocar. Você não pode ser uma empresa que fatura 1 bilhão por ano contratando uma ferramentinha de fundo de quintal que vai, sei lá, gerar um problema para você, que o WhatsApp vai bloquear porque não era API oficial. Então, assim, coisa que quem tá no técnico sabe, mas quem tá contratando, às vezes, não olha para esse tipo de coisa. Não se atenta para isso. Agora vamos para polêmica e para prática também. Vamos lá. A gente sabe que o SDR, ele demorou a chegar no mercado, né? Chegou na tecnologia lá fora, mas aqui ainda existe até alguns CEOs que são contra ter SDR porque acha que o lead ou o cliente ele tem que cair direto para a equipe de venda já tratar. E a gente sabe que a equipe de venda não dá conta desse volume, né? Hoje nós estamos vivendo também algo que o CEO acha que colocando uma IA de atendimento, de ligação, vai eliminar o SDR. Como que você vê isso? Bom, aqui é o seguinte, aqui aí é opinião mesmo, não tem nada, nenhuma literatura que defina sobre isso. Igual a gente tinha quando foi falar de um mercado de outbound, você tem literaturas que, você vai olhar para aquilo, é tipo uma receita previsível. Ok, você vai olhar para aquele livro e vai adaptar um pouco mais esse entendimento, que é justamente o conceito base do SDR, né? É você passar a ter uma receita previsível. Por quê? Porque quando o vendedor está prospectando, ele não está vendendo, quando ele está vendendo, ele não está prospectando, e é por isso que você tem uma onda gigante. Esse é o conceito base do porquê você traz o SDR, ou seja, um hunter e um closer para uma operação, por exemplo, de venda. Beleza. A gente veio evoluindo, a IA chegou, e aí algumas estruturas já tinham, né? Muitas já operam com esse pré-atendimento. Aí a primeira coisa que vem as primeiras polêmicas vou tirar o SDR então, não preciso mais dessa figura. Ok, primeira situação. Outra situação,
eu vou testar aqui uma ferramenta, vou trazer uma ferramenta para fazer determinada função, vou diminuir o meu time. Mas normalmente é no sentido de te remover mesmo. A maioria eu preciso ou não preciso. E tem gente que prega que precisa. E tem gente que fala que não. Mas a maioria hoje, para gerar mais engajamento, fala mais no sentido de tirar o SDR da história. Eu vou falar com uma propriedade muito maior aqui para o mercado imobiliário, né? Mas na minha opinião geral se a gente fosse só para conceituar mesmo, a figura do SDR é super importante, o SDR humano, ele é importante para as operações. Eu acho que o que precisa calibrar qual o ticket de produto, qual jornada você tem, qual LTV você quer percorrer com esse cliente, enfim, depende muito do seu negócio. Por exemplo, se você tem um produto de baixo ticket, de fato, não vejo necessidade de ter uma SDR ali ou um volume muito alto de SDR para isso. Por quê? Porque tem muito produto que vende por si só. Quando eu falo vende por si só, às vezes são produtos já bastante industrializados, são commodities, que você está brigando mais por preço e marketing ali, e marca. E aí, você vai ter uma demanda que já vai comprar. Então, assim, eu dou até um exemplo lá você quer comprar uma Starlink lá da Tesla. Beleza, você quer comprar uma Starlink, é aquele produto, não tem muito o que fazer. Tudo bem, você pode ter uma IA para comprar uma Starlink de um ticket que não é tão alto, uma parcela que não vai mudar, você não tem negociação, você não liga para ninguém e fala, tem como eu pagar em 10 vezes sem juros? Não é assim que funciona. Então, a jornada é muito específica, o produto é muito específico, a concorrência é muito específica. Aí me parece fazer mais sentido. Então, quando o produto tem ticket baixo, uma jornada muito bem definida, é uma coisa. Quando a gente vai para um veículo, quando a gente vai para que é até um pouco mais industrializado nesse caso, e principalmente quando a gente vai para um imóvel, que às vezes é uma compra única na vida que a pessoa vai fazer, que é uma relação ainda de confiança com quem você está comprando. Detalhes, se você estiver comprando na planta, ainda fica muito mais delicado. Você está comprando papel de R$1 milhão, você está comprando papel de 1 milhão, de 2 milhões, de 500 mil, você está comprando papel, você tem que ter uma relação de confiança. E a IA não vai conseguir gerar sozinha essa relação de confiança. Porque se ela gaguejar em um ponto, se ela errar em uma vírgula, já vai às vezes criar um distanciamento. Ou o humano, ele ainda tem essa relação de confiança, pessoas com pessoas. As empresas são feitas de pessoas, nesse caso, alguém de uma construtora está te fornecendo. Então, às vezes você quer ter até esse contato com esse dono dessa empresa, de algum jeito. Por isso, no mercado imobiliário, os eventos ainda funcionam tão bem. Por quê? Porque eu tenho um ticket alto e eu preciso ter uma relação de confiança. Então, eu vou lá, faço todo um evento, às vezes para cliente, várias rodadas de negócio, às vezes com cliente, e o incorporador tá ali, tá lá na partinha ali, parado, tô aqui. Se alguém quiser tirar uma dúvida, eu tô por aqui. Ou seja, isso é se colocar à frente do negócio. Então, eu acho que não precisa ter essa polêmica toda em cima do SDR, mas, de fato, não é a polêmica de se precisa ou não, mas de se a minha operação tem essa necessidade, se o meu produto tem essa necessidade, se a minha jornada comporta isso. Então, voltando para o mercado imobiliário, aí eu vejo a necessidade, justamente por esses motivos. Relação de confiança, uma jornada longa. O cliente, às vezes, leva 12 meses para decidir. A IA vai fazer isso sozinha durante 12 meses e chegar a esse ponto? É mais ou menos a mesma história de... Às vezes ela não vai fechar a venda ali, fazer toda aquela jornada do cliente. Eu vi que a jornada da compra do imóvel está em torno de 9 meses, né? A média, depende, claro, do padrão. Mas ela não vai fazer a jornada, mas ela vai conseguir fazer a receptiva desse lead, desse interesse, tirar as principais dúvidas, até qualificar se ele quer na planta, se ele já quer imóvel pronto, 3 quartos, 2 quartos, se é um sobrado, caso, um apartamento, ele consegue fazer e passar a bola. E depois disso, no nosso caso da PTS, consegue até fazer follow-up dele para saber se ele gostou do atendimento, ou o que ele achou, até fazer follow-up de ligação, chamar para evento. Você não acha que a IA consegue fazer isso, Ayrton? Total. Eu acho que é isso, na verdade. A IA, para o mercado imobiliário, ela tem que assistir à venda.
E aí, assistir à venda pode ser desde o início do relacionamento até a satisfação do cliente depois da compra, entendeu? Assim, então, teve a compra, tem toda uma cadeia que é feita também de pós-venda, que essa parte aí as incorporadoras realmente levam bastante na barriga. A maioria não cuida do pós-venda. A maioria encanta até o dia de mandar o primeiro boleto. Léo, o negócio assim, a gente sempre fala para todo mundo lá, nossa CA não vai fechar a venda. Não vai. É algo que todos que a gente trouxe aqui também, a gente acaba comentando uma hora ou outra. A IA hoje ainda não ganha de você fechar a venda numa ligação que seja ali de vídeo ou presencialmente com a pessoa. Mas agora, o que ela faz muito, muito melhor é você pegar aquela pessoa que está interessada ou não interessada ainda e conversar com ela, apresentar o que vocês têm, fazer comparações, argumentar, quebrar objeções, tudo isso ela consegue fazer e a gente viu que melhora ainda. Então, o que a gente vê do SDR, principalmente, é assim, aquele SDR que não faz muita coisa, não é dedicado, não é bom e não está se melhorando, na nossa visão a gente vê que para ele vai ser um perigo, porque a IA faz tudo aquilo muito bem. Agora, fechar uma venda, nem ticket baixo, nem ticket alto, a gente fala para os clientes. Quando eles vêm querendo fechar a venda, a gente já tem que bater a realidade ali, ó. Não é assim que funciona, não recomendamos você fazer isso. Vamos estruturar o seu funil aqui para você conseguir ter resultados melhores. Exato. Concordo com isso. Acho que tem várias aplicações, inclusive, para mercado imobiliário, que eu ainda quero utilizar a PTS para isso, né? Assim, poder levar essas soluções, porque vai muito das aplicações que a gente imagina ou ainda nem imagina. Um exemplo, a gente tem alguns pontos durante o processo de lançamento de produto, onde é um trabalho que é humanamente impossível, que é, por exemplo, a gente tem meetings que precisam ter 2.000 corretores. Como é que eu faço para chamar, convidar, pós-evento, saber como é que foi, coletar um feedback sobre aquele evento, o que achou do produto? Para 2.000 corretores, é impossível fazer com... Sim. Por quê? Porque eu não vou contratar um time de 10 pessoas para fazer só isso, ou eu vou ter que treinar esse time todo para fazer uma vez só. Enfim, é uma coisa que não tem muito sentido mesmo. Ou colocar eles dentro de um balaio e mandar por mensagem, mas você não tem um feedback. Eu não tenho, né? Não tenho o que eu preciso, na verdade. Então, assim, esse é um exemplo que eu coloco. O outro exemplo, poxa, dia D, os clientes que foram no dia D, você poder conversar com eles depois, os que compraram, os que não compraram, fazer ali aquele repique, né, de cliente que não visitou, enfim, que porventura não tenha ido, que tenha montado pasta, né, que a gente tem aquele processo de montagem de pasta antes. Então, sei lá, um exemplo. A gente montou 1.000 clientes com interesse, mas só 200 foram no dia do lançamento e 50 compraram, um exemplo. Poxa, e aí? E esses 1.000? Como é que... 1.000 não, mas tirando só. Mas e esses 800 que não foram? E o interesse deles? Eu não... Prioritariamente, a gente nem fala mais com esses clientes. Por prioridade, assim, fica tudo só na mão do corretor ter que fazer. A gente sabe que muitos não vão fazer esse trabalho. E quando a gente fala corretor, né, cara, é bom lembrar que a gente recebeu também, aqui também conversando com a Rafaela, ela falou que é o mesmo problema que tem, porque o vendedor de carro também, ele só espera o lead novo, e aí você vai para outro segmento, todo mundo só quer o lead novo que está chegando. E esqueceu de fazer o trabalho com aqueles leads que já entraram, que já estão na sua jornada de compra, né? Exato. Estão ainda pesquisando, estão ainda considerando para chegar à sua decisão. Muito, muito bem colocado. Eu tenho uma final aqui que eu acho que seria interessante a gente fechar com ela, que é o seguinte: a gente conversou muito aqui sobre imobiliário, incorporadora, etc. E focado mais no seu business agora, que assim, que é para incorporadoras. Qual você diria que é o maior erro hoje que as incorporadoras estão fazendo nos lançamentos? Tem campos que a gente poderia aplicar isso. Porque quando eu falo assim, né, se a gente for pensar no campo de venda, eu vou dizer que o maior erro hoje de uma incorporadora em um lançamento
é só pensar no lançamento. Então, vai exatamente com essa resposta. Pensar até o lançamento é um erro. Você não faz a previsão do futuro. Normalmente nos faz. Ah, fizemos uma planilha aqui e colocamos uma verba. Normalmente é assim, né, Borges? Você tem lá, um exemplo. A gente costuma dedicar aí de 3 a 5% de verba de marketing para um produto. A maioria queima tudo no lançamento. Queima tudo no stand, fica bonito. Queima tudo no meeting, que faz um meeting de 400 mil reais. Então, a maioria pensa só até aquele dia. Para mim, esse é o primeiro erro. Por quê? Porque você aposta muito. A galinha dos ovos de ouro tá lá naquele dia ou naquele mês. E você não sabe como que vai ser esse lançamento. Mas mais do que isso. Ah, não, eu fui pé no chão, previsionei aqui, deu tudo certo, eu não gastei muito. Tudo bem, mas e as ações pro resto? Pro restante? E o plano B, C e D você já tem? Normalmente não tem. Normalmente vai do dia D para desenhar o que é que vai ser. Então, eu acho que esse é o principal erro. E também, aí para aqueles que não têm, né? E para a operação que não tem, estrutura interna de vendas. Ou seja, quem não tem house de vendas está fadado a ter muito prejuízo em lançamentos, em remanescentes, porque você vai, cada vez mais, você vai precisar de dados, você vai precisar de feedback, você vai precisar de inteligência. E uma equipe interna vai te entregar isso melhor. Ela vai ter um compromisso a mais nisso. As imobiliárias têm compromisso de venda. A interna tem compromisso de negócio, de empreendimento, de longo prazo. Tudo bem se vendeu 50%. A gente dá um jeito de resolver esse restante. Sim. A imobiliária já não tem tanto. Vendeu 50%. Ela quer saber qual o próximo lançamento daquela mesma incorporadora. Ela não quer falar daquele anterior. É perfil. É perfil. Tem lugar para todo mundo. É vendas, né? Igual o lead só quer... Ou igual o vendedor só quer saber do lead novo, a incorporadora só quer saber do... Assim, eu vou te falar que tá até... Eu diria que tá descasado. O mercado tá descasado. Vocês participaram lá da confraria, né? Que faz. E foi muito rico lá as trocas de experiência. E tá muito claro que é assim... Tá desconfortável porque a maioria das operações não tem operação estruturada ainda. Sim. Quando eu falo assim, beleza, peguei as top 5 do mercado, a maioria já vai ter. Mas quando eu pego o balaio todo de incorporação, a maioria não tem estrutura de vendas. Aí fica esse movimento desconfortável do ser refém, da imobiliária mandar no negócio da incorporação, que não tem que ser assim. Tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, mas saiba se posicionar. Então não seja refém da imobiliária. Então tenha a sua estrutura. Tenha a sua imobiliária parceira, mas não conte com ela para daqui 6 meses para vender um produto que, entre aspas, às vezes encalhou. Não conte com ele. Quem tem o produto mesmo, a entrega física é incorporadora, né? E você fica preso porque o cara ali não quer vender algo que é seu. Isso aí em outras indústrias é importante falar. Claro que cada uma de um jeito diferente. Então você pega, por exemplo, a indústria. A indústria tem a representação, que normalmente são os vendedores. Você pega a indústria farmacêutica, você tem representante. Mas até essas estão mudando. As indústrias farmacêuticas, por exemplo, estão cada vez mais embarcando vendedores. Então, assim, você começa a perceber o próprio segmento automotivo, que já tem ali os seus vendedores, mas está sempre preocupada de como é que a gente faz esse negócio rodar, como é que faz esse negócio existir. Porque a venda é o motor de todo negócio, de todo produto, e você não pode ser enfraquecido nele. Até uma pessoa que eu acompanho muito, que é o Flávio Augusto, ele fala, cara, você não pode terceirizar o marketing e vendas da sua empresa. Não pode ser terceirizado. Agora, imagina só uma incorporadora que é 100% tudo terceirizado. 100%. Se no próximo lançamento as imobiliárias falarem, a gente não tem interesse em lançar você, a gente vai lançar outro, acabou. Seu negócio está na mão. Né? Então, é muito sobre esse... o que eu faço hoje nas empresas, principalmente, é devolver autonomia. Eu falo exatamente esse discurso. Eu te devolvo uma autonomia para o negócio. Porque quando você tem uma estrutura minimamente de vendas, eu não estou na mão só do mercado. Sim. Eu tenho dados, eu tenho uma operação que eu já acompanho, né, na consultoria há 6 meses, mais de 6 meses, em João Pessoa, que ela é focada em... a gente estruturou lá uma empresa interna de vendas, né, uma house de vendas focada no investidor. Então é bem legal o projeto. Por quê? O investidor quer o quê? Rentabilizar. Quando o investidor entra,
depois lá na frente ele só quer sair, ele não quer ter problema. Ele não tem que... Imagina só, você investiu na incorporadora. Investir. Daqui 4 anos, você quer sair. Você quer só apurar o lucro. Você não quer pegar... Ter todo aquele trabalho de pegar a sua unidade, levar para o mercado, botar nas imobiliárias. Opa, e se tiver uma house dentro da incorporadora que resolve o problema? Sensacional. O investidor, ele quer isso. Isso vira até argumento de venda. Sim. A partir de agora. Ó, a gente tem uma estrutura interna que resolve o seu problema. É tipo, você entrar na bolsa de valores, você entra hoje, daqui 4 anos você quer sair com lucro. Você quer apertar um botão e sacar o seu dinheiro. Então é basicamente isso que a gente estruturou lá nessa operação de João Pessoa. Boa. E tá começando a gerar as primeiras vendas, os primeiros negócios. Então, assim, é bem legal quando a gente vê essa operação. Ela não é rápida, não é... Falar que é fácil, não é. Você tem que ter investimento, você tem que ter energia naquele negócio, porque a gente constrói uma empresa para aquela incorporação. É uma empresa, de fato, é um CNPJ, é um creche jurídico, tem estrutura física, tem funcionário, é uma empresa de vendas. Você pode pôr um outro nome, se você quiser, não precisa ser nem a incorporadora vendas, pode ser até outro nome, se quiser. Muitas até optam por ter outro nome. Daqui a pouco até vou fazer uma reunião em Aracaju, uma incorporadora lá, que é... Mas deve ser bom demais. Um momento você tá vendo se o cara ali vai colocar comida no... Assim, né? Colocar comida no prato da sua casa, no próximo você já tá assumindo de volta o que era um sonho, né, pra você. E aí, enfim, tem que ter tecnologia. Sim. E aí tem que ter processo. Mas aí nessa estrutura é mais fácil de levar nesse sentido, porque existe um compromisso, existe toda uma situação. Então, na incorporadora lá de João Pessoa, eu consigo abrir o funil de vendas e te mostrar como é que tá. Então, é esse tipo de organização que a gente consegue ter. Mas existe uma questão de volume, ou seja, então essa operação ela vai conseguir vender tudo? Não, também. Então, eu preciso do mercado, eu preciso da operação. É isso. Sim, entendi. Muito bom. Cara, Léo, muito bacana, né? Foi. Papo agradável, Léo. E bom que você trouxe muitas feedbacks do mercado, do Brasil inteiro onde você atua, de como tá. É bom saber que Goiânia também está sendo um polo, né, de holofortes, todo mundo olhando para Goiânia. Porque Goiânia não só... Não é roça, né? Igual o pessoal Não é só esporte, pessoal de outros estados. Não roça. Por exemplo, tem um pessoal que eu acompanho, que é de uma startup de construção industrializada, que é um assunto que eu gosto muito. Onde que eles estão? Hoje. Estão em Goiânia. Hoje estão visitando, fazendo missão. Tá conversando com quem? Aí eu vi eles ontem aqui com um principal fundo de investimento de mercado imobiliário, de PropTech e Construtex. Tá aqui também. Então, aí isso aconteceu outro. Falei, onde que esses caras estão jantando aqui no restaurante, né? Ou seja, o mercado viu, já estão enxergando, já estão aqui. Enfim, Então, nós temos muitas empresas de tecnologia aqui, né? Nós temos o App Facilita, que é genuinamente goiano, Dualtal, que inclusive um podcast PTS, e claro, você deve ter outras aí que você conhece, tudo goiano. Então, não só exportamos música sertaneja, não. A gente tem muita tecnologia embarcada aqui, né? Inclusive fica esse convite, tá? Quem é do mercado imobiliário, venha para Goiânia para beber um pouco dessa fonte. E aqui é bom a questão logística, que é assim, a gente brinca. Se você pegar Ricardo Paranhos, você conheceu o mercado imobiliário. Exato. Né? Assim, aquele dia lá é verdade. Faz o tour na Ricardo Paranhos, já resolveu. Quando você vai para São Paulo, é mais longe, é tudo mais descentralizado, né? E aí, óbvio, se você quer conhecer as principais operações de house do Brasil... Você quer tomar um café da manhã também? Hoje eu não quero comprar café da manhã. Você vai lá também, você está... Exatamente. Muito você bom. Quer conhecer operações gigantes de house, que aí é operação muito robusta. Aí tem que ir em São Paulo, que você vai conhecer a operação de 500 corretores, 1.000 corretores, às vezes, internos. Eu vou participar amanhã, estou indo para São Paulo, do Capital Imob, né, que é um evento que, inclusive, eu vou participar de um painel sobre house de vendas inclusive com um dos diretores da Plano e Plano, que é uma operação monstruosa em São Paulo. Muito bom. Léo, obrigado, cara, pela sua presença, pela sua generosidade de compartilhar com a gente toda essa história, essa trajetória que a gente fez
fez caber aí em 50 e poucos minutos, cara. Muito obrigado mesmo. Quando a gente decidiu montar esse projeto, né, Pedro, esse sonho, seu nome, a gente colocou, ó, Léo, um parceiro que a gente precisa colocar ele, porque você tem know-how, você tem gabarito, você fala com propriedade. E eu sou apaixonado desse mercado, cara. É um negócio assim que não largo, não. Mercado imobiliário é bom demais, assim. Eu falo que é um mercado que quem aposta, ele devolve, né? Se você trabalha nesse mercado, ele devolve esse trabalho aí. Sim, com certeza. É isso, pessoal. A gente encontra vocês agora no nosso próximo episódio também. Até mais.